Olá, gente. Olá, gente. Olá, pessoas. Vocês começando agora mais um Papo Cabeça, fazendo essa transmissão através da minha página Juazeiro em Foco, porque fica mais adequado. Hoje, dia 26 de janeiro de 2023, o ano começou com um novo governo e o que ficou para trás são águas passadas. Tivemos um imbróglio causado por extremistas, fundamentalistas, pessoas abduzidas por um instinto de selvageria, que causou todo aquele transtorno no dia 8 de janeiro deste corrente mês. Mas as providências já estão sendo tomadas e tudo que era oculto está sendo revelado. A tragédia, o genocídio contra a população Yanomami, os índios Yanomamis, pessoas sem alimentos, desnutridas, subnutridas, sem alimentação, tendo o seu espaço invadido por garimpeiros que foram induzidas pelo discurso bolsonarista de que não daria mais 1 milímetro de terra aos índios. Quer dizer, a população nativa que já existia antes da chegada dos portugueses ao Brasil não ter o direito de ocupar as terras que lhes são próprias. Estamos vendo aí a barbárie que o governo de Bolsonaro, o irresponsável, no mínimo irresponsável Bolsonaro, que está fugindo da justiça, porque o visto dele nos Estados Unidos venceu ontem, ou vence amanhã. Vai vencer amanhã o visto. Eu quero saber o que é que ele vai fazer, porque ele responde a processo. A Procuradoria-Geral da República já abriu investigação. O Supremo Tribunal Federal já abriu investigação contra e já indiciou tanto o ex-presidente como o seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, responderá pelo ocaso, por toda aquela cena aquela barbárie que aconteceu em Brasília no dia 8. Mas hoje eu recebi uma notícia triste. Uma índia Yanomami que apareceu nos holofotes dos jornais, dos sites, dos portais Brasil afora, aquela cena que semelhante aos judeus no Holocausto. Ela veio a falecer hoje, infelizmente. E durante os 4 anos de governo de Bolsonaro, cerca de 540 crianças Yanomamis morreram contaminadas com mercúrio usado no garimpo de extração mineral, ou através de subnutrição, desnutrição ou doenças causadas pela inércia do governo Bolsonaro em relação à população Yanomami.
Mas eu queria aproveitar e tratar também, nesse último final de semana, o presidente Lula, no domingo, no sábado, o presidente visitou lá em Roraima a força-tarefa que está sendo realizada para conter, para dar um suporte à população Yanomami lá em Roraima. Mas no domingo o presidente foi à Argentina firmar parceria, celebrar a volta do Brasil à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, onde o Brasil teve uma posição de destaque. O Brasil foi o país que se destacou, claro, a maior economia da região, o país mais importante da região da América Latina, da América do Sul, do Mercosul e da CELAC, o encontro da CELAC. Tivemos alguns imbróglios. Há alguns bolsonaristas assim, as viúvas do bolsonarismo andaram espalhando aí notícias de que não são verdadeiras, que não merecem credibilidade, dizendo que o o BNDES tinha que alguns países estavam em dívida com o BNDES, que estavam com cerca de 5,2 bilhões de reais, estava inadimplente com o BNDES, alguns países da região que tiveram financiamentos através do banco, e já foi comprovado, claro que é mentira, mais uma fake news daquelas pessoas doentes, delinquentes, que apoiavam o ostracismo do antigo governo. Então, Lula foi à Argentina tratar de questões importantes, questões econômicas, parceria, a proposta de adotar uma moeda regional para transações, para facilitar as transações comerciais entre o Mercosul. Então, foi um encontro assim, o primeiro encontro de Lula com Alberto Fernandes na condição de presidente da República do Brasil. Então, é esse tipo de política que o Brasil precisa. É esse tipo de política que o Brasil merece. Não uma política de isolamento, de hostilidade contra outros chefes de Estado, chefes de governo, ofendendo primeiras damas de outros países, fazendo da administração pública uma brincadeira. Toda vez que se tinha um assunto importante para se resolver ou para se tratar, o presidente fugia da sua responsabilidade para fazer motociata, andar com cerca de panacas, de responsáveis, panacas, que pegavam suas motos e saíam pelas ruas das cidades brasileiras para acompanhar aquele imbecil do Bolsonaro, que é um moleque. E ainda tem gente que dá credibilidade a um energúmeno daquele. Então, está aí acusações, indícios de corrupção no governo dele, gastos exacerbados e exagerados de cerca de 75 milhões de reais no cartão corporativo, churrasco, muita algazarra, muitas, muitos gastos com o cartão corporativo. E aí ele, claro,
fugiu, criou, decretou sigilo de 100 anos em algumas medidas dele. Quem não deve não teme, é o velho ditado. Então, para que decretar 100 anos de sigilo? Então quer esconder alguma coisa. Mas hoje também saiu, o Distrito Federal continua em interdição, a segurança pública do Distrito Federal continua interditada pelo governo federal. Mas hoje saiu a notícia também, que eu vi no SBT News, que o Supremo Tribunal Federal divulgou novas imagens inéditas daquela depredação que aconteceu em Brasília. O patrimônio público, o patrimônio do povo brasileiro, o patrimônio da nação brasileira depredado, vandalizado de forma tão criminosa. Essa gente é bandida. Tem até evangélico, é uma vergonha. Os evangélicos apoiando um descalabro como religioso que eu como cristão que sou e que já frequentei igreja evangélica, mas é uma vergonha igrejas evangélicas e pastores apoiarem uma conduta tão irresponsável, tão criminosa, tão canalha, tão vil como o que aconteceu em Brasília no dia 8. Segundo relatos, até a esposa de um certo apóstolo da igreja que eu frequentava, fazendo parte da baderna. Mas vamos falar também de coisa boa. Vamos falar de... Eu queria que vocês também acompanhassem o meu novo blog, o Juazeiro em Foco. Tem algumas notícias pertinentes a Juazeiro, a região e ao país, tratando de assuntos do tema político, econômico e social. Então, convido vocês a conhecer o meu blog Juazeiro em Foco, voltado para notícias regionais, nacionais e até internacionais. E falando de política local, algumas notícias a gente podemos comemorar algumas coisas boas que vem acontecendo em Juazeiro. Eu estava vendo o site da prefeitura de Juazeiro. A Secretaria da Educação está convocando 90 concursados que foram aprovados no último certame do concurso público para professores, tanto na sede como no interior. Outra notícia também, Juazeiro foi a primeira cidade do Brasil a receber cerca de 700 aparelhos de tablet da empresa chinesa, uma doação para a prefeitura de Juazeiro, para os alunos da educação, da empresa chinesa Huawei. Também a prefeita noticiou a aquisição de aparelhos de tomografia e
raio-x para a UPA da cidade. A aquisição desses equipamentos são essenciais para fazer o tratamento de doenças, para fazer realização de exames. Então a população agradece, assim, reconhece o empenho da prefeita Suzana Ramos nesse sentido. Outra notícia que eu vi também foi que Juazeiro foi destaque no Jornal à Tarde no setor de turismo. O jornal enalteceu a cidade como a cidade de Juazeiro como um grande atrativo turístico do norte da Bahia. E o site da prefeitura divulgou essa notícia. A prefeita Suzana Ramos comemorando, claro, é uma boa notícia para Juazeiro. O setor turístico que aquece a economia, gera emprego, gera renda, gera circulação de circulação de bens de consumo. Circulação de divisa, de recursos. Então, circulação de movimentação monetária. Consumo, aumenta o consumo e, consequentemente, a geração de emprego e renda. A circulação de divisas. Juazeiro é uma cidade importante. Eu estava vendo também no blog daqui de Juazeiro que o IBGE divulgou uma prévia do seu censo desse ano, do ano passado, final do ano passado, dia 28 de dezembro, foi divulgada a prévia do censo 2022. E Juazeiro ocupou a quinta posição, a quinta cidade mais populosa da Bahia, com 244 mil habitantes. Atrás da capital, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari. Logo após, Juazeiro, em quinto lugar, isolada. Estamos prestes a ter aí o carnaval antecipado de Juazeiro entre os dias 3 e 5 de fevereiro, próxima semana. Então, muitas atrações estão sendo anunciadas. Amanhã tem a escolha da rainha do carnaval, se eu não estou enganado. Acho que é amanhã. A escolha da rainha e do rei Momo. Então, só temos a agradecer e a torcer para que a nossa cidade se desenvolva, cresça, gere muito desenvolvimento, gere produção nos setores comercial, industrial, agrícola, e louvamos que Juazeiro venha a sair do ostracismo ao qual esteve imerso
durante cerca de 12 anos, com administrações desastrosas, muita lorota, muito engodo, muita promessa, muita falácia e pouca realização. E estamos vendo agora, em pouco tempo, uma mulher teve que tomar as rédeas do município para que Juazeiro pudesse ter dias de glória, porque nossa cidade era estagnada e era sucateada e era explorada, extorquida pelos larápios do sistema político da nossa cidade, de figuras que ainda querem retornar a comandar os destinos do nosso município, mas que não tem credibilidade diante da população. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui para não ficar muito longo, para não me alongar muito. Agradeço a quem está vendo, quem vier a vir, quem vir a assistir essa transmissão logo após, quando ela estiver disponível na página Juazeiro em Foco. E curtam, por favor, curtam a página Juazeiro em Foco, tem informação com credibilidade e imparcialidade. Muito obrigado. Agradeço a quem se disponibilizar a assistir minha transmissão, minha live, Papo Cabeça. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau.